Como fazer fundação em terreno aterrado? Eu abordo também isso aqui no livro Mínimo de Estruturas para a questão de fundação, tá? E questão de aterros, mas a questão crítica é o seguinte: você vai fazer do mesmo jeito. Ah, mas é um aterro, correto? Você tem que ter um ensaio SPT do aterro. Ah, mas eles aterraram 2 metros em cima do solo original que foi feito SPT. Então você vai ter que passar desses 2 metros de aterro e aterrar embaixo ou verificar qual foi o SPT de aterramento. É um pouquinho mais complicado, mas é possível também fazer. A questão crítica é o seguinte: qualquer aterro é só um solo novo. Okay? Basicamente é isso. Você vai fazer um ensaio SPT igual e dimensionar baseado no ensaio SPT igual. Ok? Basicamente isso. Se tem 1 metro de aterro, sem problemas. Se o SPT for baixo, 1 metro de SPT 0, ok, passa esse 1 metro e apoia num solo de resistência adequada. É o mesmo procedimento padrão de dimensionamento de fundações. O livro Mínimo de Estruturas funcionaria para um engenheiro que não sabe nada de estruturas ou obras, ou no caso um engenheiro que nunca fez estágio, coisa do tipo, tá? E a questão é, sim, esse livro Mínimo de Estruturas, eu criei ele como se fosse o livro que uma pessoa, um engenheiro recém-formado ou que está a partir do 7º, 8º semestre, que planeja ou trabalhar com estruturas ou mesmo trabalhar com obras, né, porque ele aborda a parte de execução de estruturas e até a questão de, se você for fazer um orçamento, mas tem que saber a base de estruturas. Então, ele é feito justamente para esse engenheiro que está no 7º, 8º semestre e ele não tem experiência. Ele vai funcionar para um engenheiro com experiência também, porque muitas vezes o engenheiro tem experiência, mas não foi uma experiência que realmente ensinou muita coisa para ele, ou ele tem experiência em fazer coisa errada, que infelizmente tem muito engenheiro com experiência em fazer coisa errada no Brasil. Tá? Mas sim, ele é justamente focado para quem está começando. Ok, eu criei esse livro aqui como? Alguém chega para mim e fala, eu quero começar esse livro. Ok? Tem uma aula no canal chamada A partir de qual carga compensa a viga de equilíbrio em uma fundação de divisa, onde basicamente eu abordo esse fator. Na prática, a gente tem que dizer o seguinte: se eu tenho uma fundação predial e eu tenho uma fundação de divisa, ela vai ter um momento fator que vai necessitar uma sapata maior. E daí eu aumento a sapata e esse momento aumenta. E a gente gera uma bola de neve, porque se o momento aumenta, você tem que aumentar a sapata, daí o momento aumenta, tem que aumentar a sapata, daí vai gerar uma bola de neve. Ok? No caso de fundações de galpão, como a carga axial é baixa, isso não ocorre. Ok? Então, o que vai acontecer é que eu posso aumentar a sapata e o momento fator adicional vai ser bem pequeno, porque ele é já uma fundação para momento, não uma fundação para carga axial. Ok? E de restante você só dimensiona considerando todo esse momento adicional. Tá? Eu demonstro como fazer isso na prática, tanto no curso para moldado, tanto no curso de metálicas, mas basicamente é o mesmo modelo, faz diagrama de corpo livre, encontra o momento e dimensiona para esse momento. Como conferir o coeficiente de filombagem corretamente? Na norma só mostra o valor para elementos isolados. Correto. Por quê? Porque todos os elementos a gente vai isolar para fazer o dimensionamento. Tá? A maneira que a gente faz é o seguinte: a gente vai olhar para a peça, ok? E imaginar, nesse ponto, se ocorresse um momento flutuante nesse ponto, teria algo que existe, que impeça o deslocamento? Se sim, ali eu tenho uma rigidez contra momento. E se houver uma carga axial, tem algum elemento que impede a peça de deslocar? Se sim, eu também tenho uma vinculação vertical ou horizontal. Depende de cada caso, a gente vai fazer para os 3 sentidos, no caso. Tá? E do outro lado, a mesma coisa. Ele vai olhar a tabela, tem no BRQ 1800, tá? Vai ter a tabela de cada tipo de barra. Ok, agora a nova norma de madeira também, 7190, também veio com a tabela atualizada. Eu acredito que quando sair a nova 8800, vai vir com a mesma tabela da 7190, mas a questão é olhar e ver se tem risco de deformar lateralmente ou não. Como ancorar uma laje em situ em uma parede de concreto existente? O que acontece às vezes em contenções, coisas do tipo. Nesse caso, nós temos 2 possibilidades. Possibilidade número 1 é que durante o projeto e durante a execução da parede tenha sido pensado que ela ia conectar com uma laje e foi deixado ferros de espera. Caso não seja isso o caso, né, a gente está falando do topo da parede, pode-se quebrar os últimos 5, 10 centímetros da parede, depende do espessor da laje, né, mas quebra a espessura da laje do topo da parede, expõe a armadura e aí sim liga o concreto, tá? Porque você deve ter um transpasse de barras. Tá? Se você não puder quebrar essa parede por algum motivo, seja porque é uma parede contínua e tudo mais, ao invés disso, pode também ser pinado ferros. Ou seja, você tem uma parede, tá? Uma parede aqui, ó, coloca um ferro e bate ele para entrar dentro da parede. É uma outra possibilidade também. Essa pergunta, novamente, é bem vaga. Primeiro, é uma laje treliçada, uma laje maciça, é uma laje
pré-moldada, tipo alveolar, uma laje TT, acho que não vai ser, com certeza, pode ter certeza que não vai ser a mesma ligação para essas 4 opções, e a gente tem várias outras opções, tá? Tirando isso, a maneira que a gente ancora qualquer elemento em qualquer outro elemento, se está falando de laje, está falando de concreto ou armado ou pré-moldado, é com alguma barra que entra na ligação. Okay? Esse é o método que a gente garante uma ancoragem. A gente pode ter a poder de ancoragem por dispositivos mecânicos, que pré-moldado acontece, mas aí vai ter que ter uma definição melhor. Tá? Geralmente, se a gente está falando de laje in situ e uma parede de diafragma in situ, vai ser feito igual uma ligação de laje pilar. Okay? Vai ser basicamente a laje vai entrar ali, né? A armadura da laje vai entrar ali, concreto tudo junto e pronto, já tem uma conexão. Mas tem que entender qual que é o tipo de cada elemento. Alguma novidade sobre o possível curso de pontes? Eu tenho anotado para gravar um curso de pontes, só que a questão é, pontes não vai se limitar a um curso só, porque você pode fazer uma ponte pré-moldada, uma ponte metálica, uma ponte de concreto in situ. Geralmente metálica vai precisar de concreto in situ combinado ou pré-moldado combinado. Muitas vezes pré-moldado vai ter concreto in situ combinado, então a gente está falando de sistemas mistos, tá? Isso vai ser adicionado dentro de todos os cursos básicos, tirando de alvenaria, porque ponto de alvenaria a gente não usa desde o século XVIII, tá? Mas vai ser adicionado dentro do curso pré-moldado, dentro do curso de metálica e dentro do curso de concreto in situ, um módulo justamente de dimensionamento, onde eu vou demonstrar o dimensionamento do início ao fim de uma ponte. Quando que eu vou lançar? A princípio esse ano, só que eu não estou fazendo promessas, ok? Vai depender de cada caso, né? Lembrando, todos os cursos, quem adquiriu o curso antes vai ganhar os módulos novos. Eu adiciono os módulos novos e o preço vai aumentar. Quem comprou antes paga o preço antigo, tá? Mas, a princípio, até o final do ano. Como reduzir a carga em pilar de borda? Tem muitas maneiras de reduzir a carga, tá? Vamos lá, você pode colocar outro pilar do lado dele. Pronto, agora você tem 2 pilares, reduziu a carga, tá? Outra possibilidade, você pode aproximar outros pilares próximos a ele. Então, os pilares vão competir por carga e vai diminuir a carga. Próximo, você pode modificar o projeto da laje, você pode trabalhar com uma laje mais leve e pronto, você reduziu a carga. Você pode reduzir a quantia de pavimentos da obra, tem muitas opções. É uma pergunta muito vaga, é uma pergunta muito genérica, tá? E sem um contexto muito bom, fica difícil entender na prática, tá? Porque é uma questão que tem inúmeras maneiras de reduzir a carga no pilar, né? Principalmente se você aceitar qualquer coisa. Aceita aumentar a carga no pilar, aceita gastar mais, porque se você aceita qualquer coisa desde que diminua a carga, tem infinitas maneiras. A questão é quais são os limites desse projeto, daí tem que analisar bem o projeto. Com quantos metros utilizar a junta de dilatação? 30 metros? Não, tá? Primeiro, vai depender de qual sistema estrutural a gente está falando. Eu sei que, mas Gilberto, é Brasil, o único sistema estrutural que existe e é proibido dos sistemas, engenheiro civil só faz concreto armado. Eu sei que tem muita gente que pensa isso, mas a junta de dilatação você não vai seguir a mesma regra para concreto armado, alvenaria estrutural, metálica e pré-moldado, ok? E aí entra a questão que, se for alvenaria vai ter limite de 16868, se for a NBR 118 está falando de concreto armado, porque provavelmente você pergunta, porque 30 metros era uma questão antiga da norma 1018, tá, que não vale mais, até 15 metros você nunca precisa. Acima de 15 metros você tem que considerar efeito térmico. Basicamente, isso que a nossa NBR 1018 tem. Tá? A partir de quantos metros compensa a junta de dilatação, daí tem que fazer o dimensionamento, mas 15 metros nunca vai compensar e conforme vai aumentando, vai valendo cada vez mais. Em um edifício assimétrico com contenções, posso utilizar o γ-Z como parâmetro? Sim, porque a NBR permite totalmente, desde que, claro, se considere todas as deformações, inclusive as deformações de contenção. A questão crítica é o seguinte, o P-delta é mais preciso, o P-delta garante uma maior economia. Agora, você é obrigado a gerar economia para o seu cliente só se você quiser crescer no mercado. Ok? Tá? A questão é, num pré-dimensionamento eu estou buscando entender a estrutura e no dimensionamento final estou buscando otimização. Tá? Se você for, por isso que eu uso γ-Z, porque é muito mais fácil de entender, e por isso que eu uso P-delta no projeto final, porque ele é muito mais preciso. Essa que é a questão crítica. Você não pode se limitar, eu vou usar só o P-delta, eu vou usar só o γ-Z. Tá? No projeto final usar o P-delta, mas você não vai conseguir fazer concepção inicial, não vai conseguir entender uma estrutura se você for se limitar a P-delta. Tá? Então não se limita a nenhum dos dois, é só uma ferramenta. Quando que eu posso fazer uma obra inteira só com martelo? Nunca, porque não faz sentido limitar a ferramenta. E claro, em 90 segundos, que é o tempo da resposta, eu não consigo ler 25 páginas só sobre a concepção estrutural que tem nesse livro. Eu li basicamente alguns dos
subtítulos, né, do capítulo. Tá? Mas, se você quiser saber toda a base, não só da construção estrutural, mas de cada sistema estrutural e tudo que o engenheiro precisa saber de estática, resistência, materiais, concepção estrutural, projeto como tudo, que é outro capítulo do livro, cada sistema estrutural, fundações, detalhamento e execução de obras, meu livro aborda justamente isso, ok? Como adquirir esse livro? Você pode adquirir dentro do meu site, tanto versão e-book quanto versão física, ok? Como a gente pediu, eu moro nos Estados Unidos, eu quero comprar o livro, eu criei uma versão e-book também, tá? Mas esse livro aqui vai ter justamente isso, 300 páginas praticamente, se não me engano, 292 páginas, só sobre a base que o engenheiro civil tem que ter de estrutura. Qualquer coisa dimensionada, detalhada e armada corretamente funciona, ok? Tem uma laje de 50 centímetros, ela está engastada na parede, não importa, tá? Foi dimensionado, foi verificado, dentro do dimensionamento, incluiu o estado limite de serviço e estado limite último, se sim, funciona. Okay? Não tem limite de 50, 60, 70 centímetros, tá? Tem, foi dimensionado, não foi. Se não foi, talvez não funcione. Mas se foi feito todo o procedimento, qualquer coisa pode funcionar. Dentro do procedimento você vai ver se vai ter problemas ou não. Em uma casa, as pessoas vão pisar no cerâmico que vai estar assentado com argamassa sobre uma chapa de concreto, tá? Uma camada de concreto que é o contrapiso ou o piso, como seja chamado, tá? Não gasta à toa, porque você não pode assentar a cerâmica direto no chão, na terra. Tá? Para assentar a cerâmica, você tem que assentar sobre uma camada de concreto. Okay? Então, é uma questão que é necessária. Você poderia substituir, né? Seria algo, fazer uma base de alvenaria? Até seria possível, mas é bem raro. Tá? A questão é, eu preciso de uma placa de concreto armado de uma espessura considerável? Não. Piso residencial, que está falando de uma espessura média de 6, 7 centímetros, sem malha. Ok? Vai depender de um instrumento exato, mas a questão é, tendo uma compactação, piso de 6, 7 centímetros sem malha, e daí todo cerâmico, todo porcelanato é sentado por cima. Agora, base direto, sem nenhuma camada de concreto, é absurdo. Primeiro, a obra como um todo é pré-moldada, você está pensando em laje alveolar. Segundo, a empresa que vai fabricar essa obra tem maquinário de pretensão de fazer laje alveolar, porque eu posso dizer, não, o melhor é trabalhar com laje alveolar. Você me diz, tá, mas laje alveolar, não, a mais perto, vou ter que comprar de 800 km aqui. Daí não faz sentido, dentro de uma questão econômica de viabilidade da região. Ok? Agora, a gente está falando de caminhões, que vai ter cargas pontuais pesadas. Laje alveolar é a melhor opção nesse caso? É uma opção que pode ser aplicada. Tá? Se for pré-moldada, provavelmente seria a opção menos pior. Tá? Mas, entre a questão que, se for uma obra concreta in situ, o ideal, se tem cargas pontuais pesadas, é uma laje maciça, né, com vigas próximas, seria muito mais eficiente. Tá? Mas vai depender de qual sistema estrutural a obra tem como um todo e vai depender do que você tem na sua região. Sem saber o que você tem na região, fica difícil de saber o ideal para a sua região, não é um padrão universal. Se um pilar tem FCK 30 e uma laje tem FCK 25, na região de conexão do pilar com a laje, vai ter FCK 25, não 30, então o pilar vai ficar mais fraco naquela região? Mais ou menos. Por quê? Porque naquela região o concreto está confinado. Okay? Desde que naquela região a carga na seção do pilar seja inferior ao OCD, na resistência concreto simples, não vai ser um problema. Okay? Claro, tem que considerar FCK 25, mas basicamente seria isso. Por quê? Porque ali eu não vou ter momentos locais dentro da viga, dentro da conexão. Tá? Eu só vou ter os momentos globais, que vão ser bem pequenos. Então, o que vai acontecer é que, se a gente tem FCK maior do pilar e FCK menor da laje, na região de contato, a gente tem que verificar se está dentro do FCD limite. Tá? Mas entra a questão que o FCD limite vai ser o que? 150 kg para FCK 25 por centímetro quadrado. Então, qualquer pilar de 20 por 20 tiver 60 toneladas que ele pode suportar tranquilamente aí. É uma pergunta bem vaga, porque depende do tipo de obra. Qual tipo de obra você tem? Tá? Você consegue fazer um melhoramento para esse ponto? Tá? E vai depender muito de cada caso. Por exemplo, se eu tenho um solo péssimo, eu estou falando solo péssimo porque eu tenho 4 golpes. Tá? Eu consigo tranquilamente fazer um melhoramento de solo em uma casa. Agora, esses meus 4 golpes, e digamos que tenha 4 golpes até os 5, 6 metros de profundidade, tá? Eu não vou conseguir fazer em um prédio
Com mais de 4 pavimentos vai ser praticamente possível e mais que 2 pavimentos já complicaria, entendido? Então, a questão é o melhoramento de solo pode ajudar, você tem que calcular toda a questão de espraiamento, que tem aula no canal sobre, tá? E tem aula sobre melhoramento de solo também dentro do canal, tá? Mas a questão é que vai depender do tipo de obra. Tem algumas obras que vão exigir estacas, a não ser que você melhore, sei lá, corte 15 metros e faça 15 metros, o que é bem inviável. Como são distribuídas as tensões de uma sapata em T? Uma sapata em T é só uma maneira de que a gente faz a excentricidade da sapata no nível da baldrame. Então, imagina que esse canetão aqui é a nossa sapata em T. E aqui eu tenho a nossa viga de equilíbrio. Nossa viga de equilíbrio que vai utilizar a viga baldrame como viga de equilíbrio, ok? Eu vou ter uma carga aqui, vai gerar um momento fletor nessa viga, ela vai tentar levantar, né, gerando um momento fletor negativo, porque ela vai estar ancorada em outro ponto rígido, porque se não tiver não funciona. Tá? E o que vai acontecer é que a carga vai migrar daqui para cá. Okay? Dentro do YouTube já tem uma aula justamente como utilizar a sapata T. Mas basicamente é uma maneira de usar a viga baldrame como viga de equilíbrio, claro, dimensionado para isso. Tá? A gente vai ter uma carga excêntrica aqui, aplicou a carga aqui, ela vai gerar um momento fletor na viga, que vai depois equilibrar lá em outro ponto rígido, e a carga vai ficar centrada no pilar e vai ser um pilar central normal. Como calcular manualmente uma laje ou piso de concreto sobre estacas? Basicamente, isso só vai ocorrer em silos, que a gente vai ter uma carga gigante, né, tipo 10, 15 toneladas por metro quadrado, ou em reservatórios que também tem uma carga pesada que um solo compactado normal não vai suportar. Então, o processo vai ser o seguinte, a gente vai desenhar o diagrama do corpo livre. Eu estou fazendo uma grade de estacas com uma estaca a cada 2 metros. Beleza! Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dimensionar uma laje para vencer o vão de 2 metros, ok, entre estacas. Tá? Eu vou ter vários vãos de 2 metros iguais e uma largura de influência de cálculo também de 2 metros. E deu o cálculo armador positivo e armador negativo baseado nos momentos que você vai fazer do diagrama do corpo livre. Okay? Claro, também você tem que verificar a punção, né? Igual a qualquer outra laje plana. Né? E a gente tem também que verificar a carga nas estacas. Tá? É um processo meio demorado, eu demonstro isso dentro do curso de silos, mas infelizmente manualmente em 90 segundos não tem como fazer porque vai levar várias horas. Como verificar se a alvenaria pode ter a função de travamento de um pilar? A primeira questão é que travamento vai ser uma carga muito baixa. O que a alvenaria pode ajudar muito numa obra é auxiliar na estabilidade da obra como um todo e no contravento da obra como um todo, não travamento do pilar, é estabilidade da obra como um todo. Tá? Mas o procedimento é o mesmo. Tá? A diferença é que se for só travar o pilar, usar a alvenaria para travar o pilar, a gente só tem que calcular o SBR. Mas você tem que seguir a 8.800 para isso, combinado com a 16868. Tá? Mas em qualquer outro caso, pega a NBR 16868, anexo D, alvenaria participante, vai ter justamente como dimensionar aquela biela que vai ficar comprimida, porque vai gerar um mecanismo de treliça na alvenaria, onde os pilares são os banzos, as vigas são os montantes e a alvenaria é a diagonal. Todo o processo de cálculo da NBR 16868 também está no meu livro Alvenaria Amarrada, também está dentro do curso de concreto mais alvenaria. Esse meus cálculos, na verdade, todos os cursos de metálicas de alvenaria. Uma sapata por enriquecedor em um muro de arrimo e só uma viga baldrame para suportar a placa. É uma maluquice? E a resposta é sim, é uma maluquice completa. Por quê? Porque você acabou de achar uma maneira de minimizar a área de contato da sua sapata. Você minimizou a área de planta. O problema é que como você tem menos peso agora na sapata, afinal você tem só a baldrame, que vai ser uma carga muito menor, e você não tem o peso do solo em cima da sapata, você minimizou o peso. Nossa, que incrível, minimizei o peso. E, infelizmente, como o muro de arrimo cai para o lado, igual tentar nos usar o mínimo de estruturas para o engenheiro civil, né? Quanto mais peso ele tiver, mais estável ele é. Você achou uma maneira de minimizar o peso, sabendo que quanto mais melhor, e você achou uma maneira de fazer o mínimo, adivinha só, a única consequência que você vai ter aqui é que você vai precisar de uma sapata gigante, bruta pra caramba, até não poder mais. Para economizar um pouquinho de concreto, você vai gastar muito concreto. Para economizar um pouquinho de aço, você vai gastar muito aço. Não faz o menor sentido. Gama Z é um parâmetro ultrapassado? É melhor fazer só P delta? Não. Tá? Por quê? Porque o P delta ele é mais preciso, só que ele é um processo computacional não tão intuitivo. Okay? Você não consegue fazer uma análise inicial, você não consegue fazer uma análise manual, um pré-dimensionamento ou uma verificação através de P delta, tá? Você precisaria de um computador para fazer isso, é um processo bem complexo, bem demorado. Então, o que eu sigo como padrão no meu escritório, que ensino nos cursos mais, é o pré-dimensionamento, a análise inicial toda por gama Z, porque o engenheiro consegue entender gama Z tranquilamente.
ok? Tá? E vai ser muito melhor você ter usar muito bem uma ferramenta ruim do que usar mal e mal uma ferramenta perfeita igual o PDL é muito mais preciso, tá? Então a questão, um humano vai usar o quê? Gama Z, porque o PDL acaba sendo muito complicado, mas o computador, no projeto final, usa o PDL. Estaca hélice contínua, existe o risco de estrangulamento do fuste em argila mole? Não, por quê? Porque estaca hélice contínua, a gente concreta, a gente fura, concreta e tira a broca. Outros sistemas, fura, tira a broca e concreta. Tirar a broca sem concretar que é o problema, ok? Em uma estaca raiz, uma estaca Strauss, uma estaca Frank ou uma estaca escavada, se eu tenho argila saturada ou muito mole, ou eu tenho uma areia muito fofa, aí eu tenho problema. Por quê? Porque na hora que eu tiro o revestimento, na hora que eu tiro a broca, ou na hora que eu jogo concreto, pode acontecer do solo estrangular o meu concreto, ou seja, que o solo desmorone para dentro do meu concreto e eu perco a seção da estaca. Aí é um risco. Mas se eu puder concretar sem tirar a broca, eu não tenho problema e na verdade é uma das principais vantagens da estaca hélice, é justamente nesses casos onde tem camadas muito moles. Mas a cravata também tem vantagem nisso.